pastor Luciano Mota, que ele vai se apresentar melhor, e também com ele a esposa e mais alguns irmãos, que fazem parte da sua igreja. Como nós anunciamos, pastor Luciano, escreveu um livro. Esse é seu primeiro livro? Segundo? Escreveu mais um livro. Eu não tinha essa informação, desculpe. E nós já estamos com esse livro aí já há uns dias, passando para os irmãos, a Igreja Remanescente. E eu peço aos irmãos que mesmo que você não goste, você compre o livro para ele não vender mais para ninguém. Então compre tudo zero, para ele não ter esse negócio de vender livro por aí. Compre tudo. Aí ele fica sem livro, não vai vender. Pelo menos aqui. Vem cá, pastor. Eu vou deixar que ele depois fale melhor, que ele conhece um pouquinho mais do livro, sobre o livro do que eu, um pouquinho, tá? Eu quero que ele fique à vontade, apresente os seus irmãos que estão com ele aqui nesta manhã, e vamos estender as mãos para cá, vamos orar pelo pastor. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos o pastor Luciano na concha da tua mão direita, Senhor. Usa o teu servo. Nós temos orado, ele tem orado, estava na tua agenda essa data, tudo se encaixou. Por isso, Senhor, nós estamos aqui para receber de Ti tudo aquilo que for ministrado pelo Teu servo. Abre o coração de cada um para que receba a palavra, Senhor, e que nós possamos, ao sair daqui, dizer: valeu a pena estar na Tua casa, Senhor, em nome de Jesus, amém. Deixa eu só, antes de entregar o microfone para o pastor, hoje nós não teremos a nossa esforço tradicional, ou seja, dividido em classes e tal. Ele vai levar até o ponto em que nós damos aquele intervalo. Esse intervalo servirá para você tomar o seu tradicional cafezinho, ir ao toalete, mas também dar uma olhada ali no livro, tá? Hoje ninguém tem pressa porque nós temos o almoço aqui. Então, esposas que vão preparar o almoço em casa, vamos almoçar aqui. Esse almoço é também em prol do retiro de famílias que nós vamos fazer para aqueles que não têm condições, né? Então, ele vai levar até um certo momento, e depois nós vamos dar esse intervalo. Depois nós voltamos todos. então hoje esforço, eu nunca fico no esforço, eu vou embora. Não, ele vai continuar. A palavra dele vai até 2, 3 da tarde? 3 da tarde. Ele vai ficar aqui sozinho falando, o povo vai embora. Mas eu quero que ele fique muito à vontade, viu, meu amado? Quando nós temos alguém especial aqui, nós queremos sugar tudo, espremer o sumo, o bagaço. Então fique à vontade. Deus te abençoe. Bom dia, irmãos. Com muita alegria, muita honra estar aqui com vocês nessa manhã. O combinado era esse, né? Até 3 horas, né? Mas se for um pouco mais, não tem problema, né, gente? Vocês estão de jejum mesmo, então a entrega do jejum é hoje, né? Mas é mais tarde, né? Não é? Então tá bom. Queria apresentar a minha esposa Thalie, a Ana, Thalie, levanta a mão assim. A Lorena está do lado dela, nossa filha na fé. Aqui, Arthur e Laís estão com a gente também, líderes lá com a gente, nossa comunidade. Nós somos de São Gonçalo, na comunidade do Rei, e a gente está ali na cidade, congregando já na comunidade do Rei há algum tempo e pastoreando à frente da igreja desde o ano passado. E esse livro particularmente, eu vou falar um pouquinho dele durante a mensagem, mas falando já um pouco de bastidor, né? Durante o período da pandemia, que as igrejas fecharam, um pouco antes a gente estava estudando sobre a igreja e pregando já sobre vida em comunidade, né? Porque a nossa igreja se chama Comunidade do Rei. Então, a gente, durante um tempo, começou a ministrar isso no nosso grupo caseiro e também na igreja. Qual é a essência? O que é ser uma comunidade? E aí veio a pandemia e as portas se fecharam. E uma coisa que eu sempre pedi a Deus eu queria tempo para escrever, para transformar aquilo que a gente estava pregando e ensinando em livro. E aí, quando veio a pandemia, um belo dia de manhã, acordando em casa, Deus, saindo do meu quarto, Deus falou comigo: você não queria tempo para escrever? Agora você tem. E aí agora eu acho que tem, como muitos de nós ficamos em casa, né, trancados. Então eu fui para o meu computador e comecei a escrever, transformar aquela série de palavras em um livro, que surgiu esse livro.
E por que remanescente? Queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 24. Que é todo um cenário do fim dos tempos, né? Jesus ele vai falar a respeito de vários eventos que vão acontecer, preparando os discípulos e preparando a nós como igreja para ficarmos atentos aos sinais. E em determinado momento ele diz assim, versículo 12: e por se multiplicar a maldade, o amor de muitos esfriará, mas quem perseverar até o fim será salvo. O remanescente, a ideia do remanescente diz respeito a essas pessoas, a essa igreja, que vai perseverar até o fim, que vai guardar a fé, que não vai se levar por uma cultura de traição, de ódio, de guerras, de rumores de guerras, de falsos profetas, de enganos, de esfriamento do amor. E Jesus ele vai dizendo em Lucas capítulo 18, desse esfriamento do amor, praticamente acabar com a fé de quase todo mundo, se não fosse pelos que seriam salvos. Mas haverá um remanescente fiel, haverá uma igreja perseverante. E é sobre isso que o livro trata, a partir desse ponto de partida, né? A pergunta que eu lancei no começo do livro, aqui na introdução: vai haver fé na terra nos últimos dias? E a resposta é sim, vai haver uma igreja perseverante. Nessa primeira parte eu vou falar um pouco de Mateus 16 e Mateus 18, e depois do intervalo a gente vai falar um pouco mais sobre esse aspecto da perseverança. Amém, gente? É interessante que quando a gente pensa em igreja, não sei vocês aqui em Niterói, aliás, abrindo um parênteses, é um mistério de Deus isso. Eu venho pregar em Niterói, chove. Eu não sei porquê, eu saí de casa pensando nisso. Aí eu cheguei aqui, alguém falou, não lembro o que falou, está chovendo, você veio trazer a chuva. Falei, eu acho que foi. Teve uma vez que não estava chovendo, mas quando eu terminei de pregar, choveu. Meu carro quase ficou na água ali, perto ali da Mineira, aquela parte ali que enche. Eu não sabia que ele enchia tanto. Quase fiquei com o meu carro ali. Mas, amém, está chovendo hoje de novo. Então tem algum mistério aí, não sei o que é. Se alguém interpreta, estou disponível aqui para ouvir por que isso acontece. Mas quando a gente pensa em igreja, quando a gente pergunta a uma pessoa de fora da igreja, ela vai apontar normalmente para um prédio. O que é a igreja? Alguém que more por aqui, que não seja cristão, vai apontar, não, a igreja, ali tem uma igreja. Ali tem um prédio, onde se reúne um povo. Quando você pergunta isso a crentes, isso também acontece. A gente fala que a gente tem um culto aqui no domingo, estou indo à igreja. Não está errado dizer isso, tá, gente? E também não está errado associar a igreja a prédio. O problema é quando isso fica vinculado a aspectos do prédio, a aspectos do funcionamento institucional, quando, na verdade, o que Jesus propôs, ao citar a palavra igreja, aponta em outras direções. E é isso que a gente vai observar aqui. E estudando sobre o assunto, eu cheguei a um entendimento aqui. Se você observar, você vai ver isso também. Quando você olha nos evangelhos, Jesus ele não usa muito a palavra igreja. Ela não aparece tantas vezes da boca de Jesus. E olhando o Evangelho de Mateus, que é um dos meus preferidos, dos 4 aqui, Jesus ele só cita a palavra igreja 2 vezes. Isso me chamou a atenção. Se Jesus usou apenas 2 vezes, e ele falou de reino muitas vezes, mas quando ele usa a igreja, ele fala apenas 2 vezes, eu preciso dar uma olhada com atenção para isso. A minha formação é em letras, então eu tenho muito essa característica de olhar o significado das coisas, né? Da palavra, do contexto. Isso para mim chama muita atenção. Então é isso que a gente vai fazer agora nessa primeira parte. Qual foi a primeira vez que Jesus usou a palavra igreja? Em Mateus 16. Vamos lá. E a gente vai ler bastante as escrituras, então fique com a sua Bíblia nas mãos. A gente vai estar o tempo todo recorrendo à escritura. Em Mateus 16, ali a partir do versículo 13. Tendo chegado às regiões de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos discípulos: quem os homens dizem ser o Filho do Homem? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou alguns dos profetas. E Jesus lhes perguntou: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E respondeu Simão Pedro e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus lhe disse: Simão Barjonas,
Tu és bem-aventurado, porque não foi carne e sangue que te revelaram isso, mas o meu Pai que está no céu. E te digo ainda, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E aqui Jesus usa a primeira vez a palavra igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Guarda isso, porque aqui é a primeira vez que Jesus usa a palavra igreja em todo o Evangelho de Mateus. Isso me chamou a atenção. A palavra igreja vem do grego eclesia, que significa assembleia. E a eclesia grega, ela era muito recorrente. Se juntavam naqueles auditórios, você vê às vezes na arte, em ilustrações, aqueles auditórios grandes dos homens gregos falando, os sofistas gregos, os filósofos, os pensadores. Nessas áreas, nessas arenas, os cidadãos gregos, eles eram convocados a uma assembleia, a uma eclesia, e eles se reuniam. Então eles eram chamados para fora das suas casas, para se reunirem num lugar, para poderem deliberar a respeito daquilo que havia de ser decidido na cidade, uma decisão política. E na Assembleia Grega apenas homens podiam participar, mas todo cidadão tinha direito a falar. Na Grécia era dessa forma. E vocês sabem que a Grécia, ela foi dominada pelo Império Romano logo em seguida. E o imperador romano, ele vê o modelo de Assembleia Grega e ele acha importante, e ele traz isso, mas a Assembleia Romana, ela não era aberta para todo cidadão romano, ela era fechada, ela era restrita. Eles chamavam seus homens de confiança, eles se assentavam aos pés do imperador para ouvir as suas deliberações. E aí o imperador falava, os homens registravam aquilo que estava para ser dito e era enviado para as regiões onde o Império Romano estava constituído. Por que eu estou falando isso? Porque quando Jesus usa a palavra eclésia, igreja, naquele contexto as pessoas associavam, bom, ele está falando daquela assembleia grega, ele está falando daquela assembleia romana. Considerando o contexto, talvez o imaginário deles fosse a assembleia romana, de uma convocação de um rei, de um imperador, que está chamando os seus súditos fiéis para perto, para ouvirem o que ele tem a dizer. Vocês já estão entendendo que igreja tem a ver com isso, né? Nós estamos aqui, por exemplo, numa assembleia, assentados aos pés de Jesus, para ouvir o que ele tem a dizer. Então, aqui já é uma assembleia, mas Jesus não estava mirando exatamente esse tipo de reunião naquele momento ainda. Jesus, quando ele usa a palavra igreja, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, tinham dois lugares para onde Jesus estava apontando. A primeira delas é lá em Êxodo, volta lá na sua Bíblia, Êxodo capítulo 19. Versículo 5. Agora, portanto, se ouvirdes atentamente a minha voz, guarda isso, ouvir. Se ouvirdes atentamente a minha voz e guardaste a minha aliança, sereis a minha propriedade exclusiva dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Quando Jesus usa a palavra igreja, ele está apontando não para a Assembleia Romana e nem grega, ele está apontando lá para o Antigo Testamento, quando o povo de Deus foi reunido aos pés do Monte Sinai, e eles foram convidados a subir à presença do Senhor. Mas a gente sabe que somente Moisés subiu, o povo ficou lá embaixo. A gente sabe a história do bezerro de ouro e tudo aquilo, mas aquele ajuntamento foi o primeiro ajuntamento do povo de Deus diante da face do Senhor, aos pés de um monte que fumegava. Vocês já viram ilustrações de vulcão, né, em erupção, e raios, e som de buzina? É exatamente aquele cenário. Imagina você aos pés de um monte como esse, fumegante, tremendo, com som de buzina, fumaça, trovões. Você subiria o monte? Eu não subiria, eu acho que não. Às vezes a gente olha para esse povo e meio que condena. Poxa, mas por que eles não subiram? Mas será que a gente subiria? Num contexto, num cenário, você subiria, você se aproximaria de um monte fumegante, como se fosse um vulcão em erupção? A gente nem pela televisão a gente já fica assustado. Então, aquele momento foi o primeiro momento que, você sabe, o povo adorou o bezerro de ouro, o povo rejeitou a entrada na terra prometida, eles foram condenados a toda aquela geração passar ao deserto.
E quando eles voltam, os filhos, né, apenas Josué e Caleb como um remanescente, e aí em Deuteronômio, capítulo 4, abre sua Bíblia, versículo 10, quando o Senhor está rememorando o povo, a geração nova, o remanescente que ficou do povo que morreu no deserto, no Egito não, no deserto, ele vai dizer: no dia em que estiveste diante do Senhor, de Yahweh, o vosso Deus, no Horebe, o Senhor me disse: reúne esse povo diante de mim e eu os farei ouvir as minhas palavras. Versículo 10, Deuteronômio 10, versículo 4. Deuteronômio 10, 4. Perdão, 10, 4. 10, 4 agora. Avançando o capítulo 10, versículo 4. Ele escreveu nas tábuas o que estava nas primeiras, lembrando que Moisés quebrou as tábuas originais, né? Escreveu novamente os 10 mandamentos que falaram no monte, no meio do fogo, no dia da Assembleia. Na eclésia do Antigo Testamento. É para onde Jesus está apontando. Mas Jesus, ele não estava falando apenas do Antigo Testamento. Jesus estava falando também de um evento futuro. Atos, capítulo 2. Abra sua Bíblia lá. Ao chegar o dia de Pentecostes, todos estavam reunidos no mesmo lugar. Havia uma assembleia. E Pentecostes, por que esse nome? Porque são 50 dias depois da Páscoa. Então, a Bíblia diz que Jesus ficou ali andando no meio dos discípulos depois da sua ressurreição por aproximadamente 40 dias. Então, significa que eles ficaram por 10 dias reunidos, esperando a promessa da descida do Espírito Santo. E eles estavam reunidos, eles estavam em uma assembleia. Quando Jesus ele vai dizer que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, ele está olhando para trás, para o Antigo Testamento, para o momento em que o Senhor queria que o povo estivesse com ele. Mas ele também estava olhando um evento logo após a sua morte, ressurreição e ascensão, em que o Espírito Santo seria derramado sobre o povo de Deus. Mas ele também está apontando para um evento que ainda não aconteceu, que é em Apocalipse, capítulo 19, versículo 6. Também ouvi uma voz como de uma grande multidão, Apocalipse 19, 6. Como o som de muitas águas e fortes trovões que dizia: aleluia, porque o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, já reina. Alegremo-nos, exultemos, demos glória a Ele, porque chegou o momento das bodas do Cordeiro e a sua noiva já se preparou. Jesus estava falando de uma reunião, de uma assembleia, onde o seu povo estaria celebrando as bodas do Cordeiro e a volta de Jesus. Então a igreja é um lugar onde o corpo de Cristo está reunido e há uma esperança passada, onde nós olhamos os feitos do Senhor no passado, nós olhamos para Jesus e o que Ele fez com os discípulos, nós olhamos para o derramado do Espírito Santo em Pentecostes, em Atos 2, e nós olhamos, estamos apontando a nossa esperança futura, quando Jesus vai voltar, e nós cearemos com Ele nas bodas do Cordeiro. A igreja é um corpo de Cristo, onde nós somos chamados pelo Rei, pelo governante supremo da nossa alma, que é Jesus Cristo. E qual é a nossa parte nessa assembleia? Ouvir o que Ele tem a dizer, corresponder ao que Ele tem ordenado, obedecer, estarmos juntos, partilharmos a vida juntos em comunidade. Nós somos a igreja, nós somos o corpo de Cristo, nós somos o templo do Espírito Santo, nós somos a grande eclésia que se reúne em torno do Rei Jesus. Amém? Então vamos voltar a Mateus 16, quando Jesus usa pela primeira vez a palavra igreja. Então quando você pensar em igreja, pense agora dessa forma. É uma assembleia, sim. É uma reunião do povo de Deus, sim. Mas existe um vínculo lá atrás com o Antigo Testamento, com a aliança pactual que o Senhor fez com o seu povo. Existe um vínculo na época do próprio Cristo com os seus discípulos, o derramado do Espírito Santo, e existe uma esperança futura quando nós estaremos com Ele eternamente. Mateus 16 é a pesquisa de opinião de Jesus sobre quem Ele era. Mas a gente vê aqui que quando Ele vira a pergunta para os discípulos, quem que se apresenta para falar? Mateus 16, versículo 16. Respondendo, Simão Pedro. E ele diz: Tu és o Cristo, Filho
do Deus vivo. Agora uma pergunta de escola bíblica dominical. Quem Simão, o nome Simão, lembra no Antigo Testamento? Tempo. Quem é Simão no Antigo Testamento? Vamos? Simão lembra no Antigo Testamento? Simeão. Você é da igreja, não vale. Simeão. Simão e Simeão, o nome é o mesmo. Quem era Simeão no Antigo Testamento? Vamos lá. Quem foi Simeão? Filho de Jacó. Foi o primeiro? Foi o segundo? Foi o segundo. Lembra da história de Jacó, gente? Lia e Raquel. Ele amava Raquel. E Lia era que tinha filhos. Raquel não podia ter filhos, lembra? E aí ele tem o primeiro filho, Rúben. É isso? Rúben? E aí ela fica feliz. Agora ele vai me amar. Mas Jacó tem olhos para Raquel. E aí ela vai e pede um segundo filho. E quando ela tem o segundo filho, isso está lá em Gênesis 29, o Senhor dá a Lia Simeão. E sobre Simeão ela diz, o Senhor ouviu que eu era desprezado. O nome Simeão significa ouvido, ou o Senhor ouviu. Quando Jesus pergunta, o que vocês dizem sobre mim? Quem que responde? Simeão, aquele que ouviu. E Jesus vai dizer para ele, não foi carne e sangue que te revelaram, mas foi o meu Pai. Você, Simeão, ouviu. E porque você ouviu e correspondeu a essa palavra, você declarou, tu és o Cristo. Essa palavra não veio de você, mas você foi um ouvido aberto. O que eu consigo entender dessa forma? Que a igreja é um lugar de pessoas que um dia ouviram o Evangelho. E os seus ouvidos se abriram para a verdade das Escrituras, para a luz de Jesus. Você está aqui nessa manhã porque um dia você ouviu que o Evangelho é o poder de Deus, é a salvação para a sua vida. E que você entendeu que fazia sentido, agora faz sentido a minha vida, porque eu tenho um Senhor e eu tenho um Salvador, Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa revelação sobre quem Jesus é, não vem de nós, mas vem de uma revelação do próprio Deus, através do seu Espírito, e nós ouvimos. Então a igreja é um lugar de pessoas que ouvem a revelação do Pai. Agora é interessante que Jesus ele fala, você está certo, você não ouviu isso de você mesmo, você é carne e sangue, você é filho de Jonas, Bar Jonas. Não tinha como você saber isso, mas foi o meu Pai que te revelou. E aí Jesus vira para Pedro e diz, e eu te digo mais, tu és Pedro, e sob essa pedra edificarei a minha igreja. Simão, ele tem esse nome, e quando Jesus, lá no começo do Evangelho de João, ele vai ter um encontro ali com os discípulos de João Batista, e está ali Simão e André. André era discípulo de João Batista, e André começa a andar com Jesus, e ali eles são apresentados pela primeira vez. E ali em João capítulo 1, é a primeira vez que Jesus vai dizer, você é Pedro, tá? Você é Simão, mas você é Pedro. Depois você lê a sua Bíblia lá, você vai ver isso. E eles Simão não anda com Jesus num primeiro momento, apenas André. Mas depois vem aquele evento da pesca maravilhosa. E aí, quando acontece aquele momento, Simão larga tudo e se torna um pescador de homens. E aí, passa-se o tempo, e aqui nesse momento, parece que Jesus está lembrando. Lembra que eu disse para você, Simão, que você é Pedro? Você é uma pedra. Você, Simão, é Simão Pedro, uma pedra que ouve. O que é uma igreja? Uma formação de pedras vivas, que estão reunidas, que estão ouvindo a revelação do Pai sobre quem é Jesus. Isso é igreja. E mais, nós ouvimos do próprio Jesus quem nós somos, porque Ele nos confere identidade. A igreja é um lugar onde nós não estamos tentando nos servindo, trabalhando, fazendo o que fazemos. Nós não fazemos essas coisas
para podermos ter alguma coisa, para ganharmos alguma coisa, não. Jesus, ele já conquistou tudo o que precisamos, e ele já conferiu a nós a identidade que precisamos. Ele tem feito isso. É o trabalho de discipulado do Espírito Santo, dia após dia. Nós estamos sendo transformados de glória em glória, caminhando, crescendo, nos fortalecendo, para que sejamos gloriosos, porque Jesus é glorioso, e ele vem para uma noiva gloriosa como ele. Então, nesse processo, nesse trabalho do Espírito Santo, nós estamos ouvindo, estamos sendo fortalecidos e, como pedras vivas, estamos ouvindo o que o Senhor tem a dizer. E a igreja é um lugar e uma reunião de pedras. A igreja é um grande altar de pedras vivas. Só que pedras vivas têm vontade própria. Pedras vivas, às vezes elas não querem ficar por baixo de outra, ou elas querem ficar por cima e não querem que outros fiquem sustentando o peso, ou não querem partilhar ali a lateralidade com uma outra pedra viva, mas não, é obra do Espírito Santo que nós sejamos um altar coeso, coletivo, e é o Espírito Santo que faz esse link, essa conexão, esse juntamento. Você está aqui nessa igreja porque Jesus te trouxe para cá, o Espírito Santo te trouxe para cá. É uma igreja legal, no bairro legal, não sei o que, pastor legal. Essas coisas elas contam, mas não é o principal. Você está aqui porque o Espírito Santo te trouxe para cá. Ele te trouxe para fazer parte de uma família, para que você seja uma pedra conectada com outra pedra, e vocês juntos vão ser juntos um altar ao Senhor. Pedras que ouvem, pedras que estão ouvindo, pedras que estão percebendo aquilo que Jesus está dizendo, aquilo que o Pai está dizendo. Então a igreja é uma reunião de pessoas que tiveram a revelação do Pai sobre quem é Jesus, e que estão tendo a revelação de Jesus sobre quem cada um é. Isso é igreja. Quando você estiver em dúvida sobre quem você é, olhe para o Senhor, e muito provavelmente o Senhor vai falar a sua vida e vai te colocar numa igreja. Porque não existe corpo de Cristo, não existem cristãos fora do corpo de Cristo. Não existe. Eu ouvi dizer uma expressão uma vez, ela não está no meu livro, mas pessoas que elas ficam pulando de igreja em igreja, elas não são corpo, elas são prótese. Elas ficam encaixadas, improvisado. Mas você foi chamado não para ser prótese, mas para ser corpo, parte do corpo, entranhado. Tem sangue passando, tem nervos, tem sensibilidade. Mas eu tenho uma história de igreja de muita frustração, de muita coisa já aconteceu na minha vida, você não conhece a minha história. Então, eu não conheço. Mas Jesus te conhece e Jesus te coloca numa igreja para que você possa viver uma nova história com Ele. Através da igreja. Poxa, mas foi a igreja que me feriu, mas é a igreja o remédio. Mas foi uma liderança que me feriu. São novos líderes que vão trazer a cura. É assim que Jesus faz. Eu queria dizer diferente, mas não é assim que acontece. Jesus usa a igreja porque você faz parte de uma. Você é uma pedra viva que faz parte de um altar coletivo. Amém? Eu poderia dizer muito mais aqui de Mateus 16, mas pelo tempo eu vou parar aqui. Vamos para um segundo momento que Jesus usa a palavra igreja, em Mateus 18. Em Mateus 18, a partir do versículo 15. Se o teu irmão pecar contra ti, vai a sós com ele, repreende-o. Se te ouvir, de novo o ouvir. Guarda isso. Lá em Êxodo 19, se vocês ouvirem e guardarem a minha aliança, ouvir. Mateus 16, Pedro, você ouviu a revelação do Pai sobre quem eu sou. Mateus 18, se o teu irmão pecar contra ti, vai até ele, repreende-o, se ele te ouvir. Gente, o ouvir na vida cristã é mais importante do que ver. Ouvir é mais importante. A fé vem pelo ouvir. O ouvir, quando o Senhor ele declarou, haja luz, a criação respondeu aquilo que ouviu. A sua palavra foi liberada e houve uma resposta. O ouvir é mais importante. A fé vem pelo ouvir.
A revelação do Pai sobre quem é Jesus vem pelo ouvir. E a correção dos nossos pecados, da nossa forma de viver, dos nossos relacionamentos, vem através de ouvir. E ele continua: se o irmão que pecou, não te ouvir, versículo 16, Mateus 18, 16, leva contigo uma ou duas pessoas para que toda a palavra se confirme pela boca de 2 ou 3 testemunhas. Mas se ele recusar a ouvir, dize-o à igreja. E aqui é a segunda vez que Jesus usa a palavra igreja em todo o evangelho de Mateus. E ele diz: ouça a igreja. Se recusar a ouvir a igreja, considera-o gentil e publicano. E pronto, Jesus não usa mais a palavra igreja no evangelho de Mateus. Isso me chamou a atenção. Porque, num primeiro momento, Mateus 16, Jesus está falando de uma revelação do Pai sobre quem é Jesus, e da revelação de Jesus sobre quem nós somos nele. Agora, em Mateus 18, Jesus usa de novo a palavra igreja, mas agora num contexto mais horizontal. Mateus 16 é mais vertical, revelação do Pai, revelação de Jesus. Mateus 18 é uma perspectiva horizontal, entre os irmãos, a vida na igreja. Agora é muito interessante que quando a gente volta em Mateus 18 e vai lendo desde o início do capítulo, Jesus está falando sobre os escândalos, daqueles que são motivo de tropeço. E ele vai falar: ai de quem vieram os escândalos. Aí ele vai e cita aquela parábola da ovelha perdida que se extraviou, que deixou as 99, o pastor deixa as 99 e vai buscar aquela que se extraviou. Nesse contexto, ela se extraviou por quê? Porque essa ovelha certamente foi escandalizada por algum pecado, algum erro da igreja, do aprisco, e ela se desgarrou. E aí o pastor ele vai até lá para buscar essa ovelha de volta para o aprisco. E aí vem Mateus 18, versículo 15: se o teu irmão pecar contra ti. Então o Senhor ele leva muito a sério a questão da comunhão, dos relacionamentos da igreja. É muito importante, gente. Congregar é muito importante. É muito importante. Porque é no congregar que nós vamos sendo estimulados, que nós vamos sendo encorajados, que nós vamos sendo afiados na fé. É no congregar. Eu posso ouvir a palavra em casa pelo YouTube. Sim, você pode, mas não é a mesma experiência, porque a experiência de congregar é uma troca de vida. Pelo YouTube você ouve uma palavra. Quando você congrega, você ouve a palavra e você tem troca de vida. Você tem abraço, você tem um senso de pertencimento que faz você fazer parte de um lugar, de um povo, de um corpo. Mas é muito importante que a gente siga aquilo que Jesus falou aqui em Mateus 18, porque vão haver momentos em que a gente vai errar com o outro. Vai haver momentos que a gente vai pecar. Vai haver momentos que a gente vai errar o caminho. Igreja, eu tenho brincado, Qual é o grande problema da igreja? São as pessoas. O problema da igreja são as pessoas. Só que é exatamente através de pessoas que o Senhor estabeleceu o seu reino e vai estar conosco. Ele vem para nós, por causa de nós. Se o teu irmão pecar contra você, versículo 15, vai até ele. Se você viu que aqui o pecar contra ti, o contra ti, em alguns manuscritos nem aparece. Então é se o teu irmão pecar. Não precisa desrespeitar você diretamente. Você viu que o seu irmão errou? É isso que Jesus está falando. Vai até ele, conversa com ele, mostra a escritura para ele, fala em amor. Se ele te ouvir, ok, está resolvido. E eu digo isso lá na nossa comunidade. Mais da metade dos problemas pastorais são resolvidos nessa instância, que às vezes nem o pastor toma conhecimento do problema. Discipulado não é necessariamente tudo que o pastor tem que fazer e direcionar, não. O discipulado, a vida da igreja acontece aqui, entre vocês. Aconteceu um problema, você viu, você é responsável. Vá até o irmão e fale com ele em amor. Se ele te ouvir, você ganhou o teu irmão. Um problema menos foi resolvido, um problema menos para o pastor resolver. Ele não precisa saber, porque já foi resolvido. Aí daqui a 3 anos, pastor, lembra daquela época, não sei o quê, aconteceu um negócio assim. É mesmo? Aconteceu isso? Aconteceu e tal, mas a gente conversou e resolveu. Olha que maravilha, que alegria para um pastor. Está tudo resolvido já. 3 anos depois já está tudo bem.
Mas se esse irmão não ouvir, faz o quê? Chama uma ou duas pessoas. A gente tem orientado na nossa igreja, chama o pastor da igreja caseira, da igreja local, ali do grupo caseiro. Ou chama um líder, chama alguém mais maduro para fazer a mediação, 2 ou 3 pessoas para ouvir a situação, para conferir. Gente, sempre em amor. Sempre em amor. E confronta. Se ouvir pela boca de 2 ou 3 testemunhas, ganhou o irmão, segunda instância. Se o irmão não ouvir, de novo, o que Jesus está ensinando? Diz a igreja, é para trazer o irmão aqui na frente, para falar o pecado dele, para todo mundo saber? Não é isso que Jesus está falando. Jesus está falando, dá conhecimento às pessoas com quem ele tem convivido, com quem ele tem congregado e se reunido. Fala, compartilha, faz uma pequena reunião com mais pessoas, sim, e converse sobre a situação. Isso precisa ser feito, gente. Em amor, o tempo todo a Escritura vem na frente das palavras. Não é uma troca de acusações, mas é uma exortação em amor. É isso que Jesus está ensinando. E aí, nessa terceira instância, se a pessoa resistir à correção, Jesus está dizendo, considera o gentil e publicano. O que significa gentil e publicano? O que Jesus fazia com gentios e publicanos? Jesus comia com eles. Jesus pregava o evangelho para eles. Não é para destratar o irmão que foi desligado da igreja por causa de um pecado que ele resistiu e não confessou e não aceitou a repreensão. Em todas essas instâncias, com muita calma, passado todos os processos, ele não aceitou, muito provavelmente, eu preciso dizer isso, muito provavelmente essa pessoa nem salva é. Porque se você tem o Espírito Santo, normalmente, na primeira instância, a gente já é ganhado, já é conquistado naquilo que a gente errou, a gente percebe, cara, eu errei. Eu preciso me arrepender daquilo que eu fiz, eu preciso pedir perdão ao irmão. Porque o Espírito Santo é o que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Se nós temos o Espírito Santo, na primeira instância o Espírito Santo já fala com a gente. Na verdade, antes do irmão chegar até nós, quando o irmão já nos procura, irmão, preciso conversar com você, o Espírito Santo dentro de nós já fala assim, já foi visto. O seu pecado foi visto. E você precisa confessar. E se arrepender do seu pecado. Irmãos, isso faz com que uma igreja seja saudável. Porque os problemas não ficam nos nichos. Assim, eu tenho uma briga aqui, aí faz um nicho aqui. Eu tenho uma briga, faz um partido aqui. Aí faz um partido lá. Né? E fica aquela igreja cheia de partidarismos, como a Escritura fala. Isso não é saudável, isso não é o que Jesus trouxe como essência da igreja. E a gente, como igreja, eu falo, nós como comunidade, vocês aqui, nós precisamos voltar a essa essência e que as coisas são mais simples de resolver. As coisas são resolvidas na conversa, as coisas são resolvidas em amor, as coisas são resolvidas pela direção da palavra de Deus. Nós precisamos disso. A igreja brasileira precisa viver isso. Porque hoje a gente vive, generalizando agora, tá? A gente olha alguns contextos de igreja em que as pessoas elas carregam problemas, carregam pecados, e elas não dizem, elas não falam. Elas carregam rixas com o outro, e elas não dizem que elas estão chateadas com determinada situação. E às vezes é uma bobagem, e eu diria mais, na grande maioria das vezes são bobagens. Só que são bobagens que elas vão se tornando uma raiz, elas vão formando uma raiz, elas vão se aprofundando no coração e se tornam raízes de amargura, até um ponto em que você já não consegue mais confiar no irmão, não consegue mais confiar na liderança, não consegue mais abrir o coração, quando a Bíblia diz que a gente precisa confessar os pecados uns aos outros para sermos curados. Igreja, nós precisamos voltar ao que a Escritura diz sobre isso. E nós não precisamos ter medo de abrir o coração e sermos quem somos, porque nós fazemos parte de uma igreja que tem uma perspectiva presente, mas a nossa maior expectativa não está nas coisas dessa terra, mas nas coisas vindouras, aquilo que Jesus está trazendo quando Ele voltar. Gente, nós estamos caminhando para um momento em que o reino vai vir e será estabelecido de forma plena, em que os nossos corpos mortais vão ser transformados em corpos glorificados. Nós estamos caminhando para uma outra realidade de vida,
Mas essa realidade, ela é reservada para uma igreja remanescente, aqueles que perseverarem até o fim. E para perseverar, nós precisamos abrir o nosso coração para isso, para sermos tratados pelos nossos irmãos, a não ficarmos ofendidos. Gente, já passou da época da gente ficar chateadinho com o irmão porque ele falou com a gente que a gente errou em alguma coisa. Pelo amor de Deus, passou dessa fase, a igreja já passou dessa fase, mas tem tempo. Nós precisamos ouvir aquilo que, essa repreensão ela é justa, eu errei de fato. E se nós somos pessoas que estão andando na perspectiva de Mateus 16, ouvindo a revelação do Pai sobre quem é Jesus, e ouvindo de Jesus quem somos, se estamos vivendo na perspectiva de Mateus 16, quando erramos e falhamos, a perspectiva de Mateus 18 aparece, e ela nos aponta, você está errando, eu estou errando, me perdoa, confessa o seu pecado, reparação com o irmão, a vida segue, e há saúde nisso, há alegria nisso, há contentamento nisso. A igreja ela se torna um ambiente seguro, um ambiente de paz, um ambiente de acolhimento. A igreja é uma reunião de pessoas, uma assembleia de pessoas que possuem relacionamento de aliança, pessoas que se amam, pessoas que se submetem umas às outras. Irmãos, os nossos relacionamentos não são baseados no que podemos receber do outro, não. Os nossos relacionamentos são baseados naquilo que já recebemos de Cristo. A salvação, a vida, a paz, a alegria, o Espírito Santo, já recebemos isso de Cristo. Isso já deve ser motivo de todo contentamento e satisfação. E aí não importa a área que eu esteja atuando numa igreja, não importa a situação que aconteça, eu tenho uma aliança, eu tenho uma outra perspectiva, eu não estou olhando para as coisas dessa terra. As picuinhas, as brigas, as rixas, isso se torna muito menor quando comparado a toda a riqueza que o Senhor já me deu e já conquistou na cruz no meu lugar. Então, quando a gente coloca isso em perspectiva, se eu errei em alguma coisa, alguém me corrigiu, gente, isso é saúde, isso é cuidado de Deus. Porque quando Jesus ele fala, considera gentio e publicano, ele está dizendo que há ainda uma oportunidade de salvação. Porque as pessoas a quem Jesus mais rejeitava eram os fariseus religiosos, que guardavam a lei com todas as letras e tios e vírgulas, mas que eles não tinham revelação de quem era o Messias que estava diante deles. Eles conheciam a Torá, mas eles não reconheceram aquele que escreveu a Torá. Eu temo que no final dos últimos dias, uma parte da igreja, dos que estão na igreja hoje, estejam na igreja e vejam as situações acontecendo, vejam os sinais, vejam as guerras, e elas sejam engolidas pelas circunstâncias, porque elas não estão sustentando a sua fé em Cristo, e elas não estão vivendo a vida da igreja. E a palavra dessa manhã, essa introdução, depois do intervalo a gente vai continuar em relação à questão da perseverança. Eu queria trazer esse encorajamento à igreja aqui, perseverem naquilo que o Senhor tem depositado em vocês, a vida da igreja, retornar às bases, à essência, a vida simples. Igrejas não vivem em função dos eventos, sabe? A gente não precisa ter muitos eventos para poder ser relevante. Se a gente tiver uma vida de igreja em que os nossos relacionamentos são saudáveis e a nossa vida com Deus ela é contínua, constante, se há fogo ardendo no nosso coração quando ouvimos a palavra, quando adoramos, quando cantamos, meus irmãos, isso já é revolucionário. E nós não precisamos de um evento, porque em Atos 2, Deus ele não usou um evento, ele usou uma igreja reunida num lugar. Eles estavam orando, perseverando, vivendo em comum. E aí, de repente, o Espírito Santo... Você quer um derramado do Espírito Santo? Nessa igreja, nessa cidade? Perseverem naquilo que é essencial. Conheçam Jesus, amem Jesus de todo o coração, de toda a alma, de toda a força. Amem os irmãos.
Vivam a vida da igreja, tenham a alegria de estar na casa de Deus, como o salmista fala, alegrei-me quando me disseram. Gente, qual é a sua expectativa? Um domingo de manhã, chuvoso como esse, quando você acordou de manhã, havia no seu coração aquele senso, eu estou indo para a casa de Deus, eu estou indo congregar, eu estou indo rever meus irmãos. Gente, essa alegria precisa ser real no nosso dia a dia, seja qual for o nosso encontro. Às vezes o encontro é aqui, às vezes o encontro é na casa de alguém, às vezes é num shopping. Estar com os irmãos, estar com a igreja é motivo de alegria, é motivo de satisfação. Eu estou com os meus irmãos, estou com pessoas que estão caminhando e apontando para o mesmo lugar, vivendo o mesmo propósito, amando o mesmo Deus, tendo o mesmo coração. Gente, isso é revolucionário. E quando o Senhor ele começou a falar comigo, escreve sobre isso no livro, foi nesse sentido para nós lá como comunidade. Mas quando se torna um livro, se torna uma mensagem para muitos lugares. E eu tenho orado ao Senhor para que a mensagem desse livro, essa mensagem, ela possa percorrer e tocar muitos corações e que possa transformar nós lá como comunidade do Rei, a minha igreja local. Ela não é um livro sobre a comunidade do Rei, é um livro sobre o que a Bíblia fala sobre a igreja. Isso eu tive uma grande preocupação de fazer, não ser um livro sobre métodos de igreja, não é isso que está aqui. É um livro sobre o que Jesus falou sobre a igreja e quais são as bases que nós precisamos caminhar. E nós temos perseguido isso lá na comunidade do Rei. Nós não somos perfeitos, temos crescido, Deus tem nos abençoado, mas olha como é grande o desafio, né? De pastorear as pessoas que chegam, muita gente quebrada, muita gente ferida, muita gente decepcionada com a igreja, com liderança, com pastor. É uma realidade daqui também, foi compartilhada pelos pastores. Gente, não percam a fé, não percam a esperança. A nossa fé, a nossa esperança não estão nessas coisas aqui, mas nós estamos edificando algo. Nós estamos edificando algo juntos, amém? Deus abençoe vocês e depois a gente continua. Pode ser. Feche os olhos um pouco então, vamos orar. Feche os olhos e pensa um pouco naquilo que eu disse agora aqui. Primeiro, reflita assim, você tem tido uma vida com o Senhor, de devoção, de oração? Você tem buscado a face de Deus? Como é que está o seu cristianismo pessoal? Porque Simão estava andando com Jesus e ele ouviu a revelação do Pai sobre quem Jesus era. Como a igreja precisa de revelação do Pai sobre quem Jesus é e o que Ele está fazendo agora. E nós aqui como igreja estamos assentados aos pés de Jesus para ouvir o que Ele tem a dizer. Eu oro nessa manhã para que o Senhor abra os nossos ouvidos sobre a importância, a urgência de estarmos diante do Senhor, buscando a face do Senhor, buscando a revelação do Pai sobre quem é Jesus. Ouvir a voz de Jesus sobre quem nós somos, como nós precisamos disso. Eu oro, Pai, nessa manhã, convence-nos, Espírito Santo, convence-nos a viver uma vida cristã que prioriza o Senhor, que ama o Senhor acima de todas as coisas. Afasta do nosso coração outros amores, outros pontos de apoio e de salvação. Pai, afasta de nós, em nome de Jesus. E a segunda reflexão nessa manhã, nesse momento, como que está você em relação à vida da igreja? Você sente parte? Você ama a sua igreja? Você ama os seus pastores, os seus líderes? Oh Deus, eu oro para que o Senhor gere amor, para que o Senhor gere laços entranháveis, afetos que nos fazem caminhar em aliança. Eu oro por isso, Senhor. Oro por essa igreja aqui, mas estendo a oração para a igreja em Niterói, para a igreja em São Gonçalo. Gera, Senhor, igrejas, comunidades locais que há amor, há comunhão verdadeira e genuína, há laços que estão muito, muito, muito ajustados, Senhor, em nome de Jesus. Ajusta e aproxima os relacionamentos, cura e sara aqueles que estão feridos, decepcionados, cansados na caminhada, gente que parou de confiar em pessoas. Senhor, o Senhor usa pessoas hoje ainda e vai continuar usando pessoas, homens falhos, mas é a maneira como o Senhor fez. É a maneira como o Senhor fez e nós queremos confiar de novo, nós queremos amar de novo, nós queremos nos entregar de novo ao Senhor e aos irmãos, confiar de que o Senhor é aquele que está guiando a igreja, de que o Senhor é o Senhor, o cabeça da igreja.
Eu oro para que o Senhor venha sanar as diferenças, venha sanar e curar as dores, as desilusões, as feridas. Eu oro por isso, Senhor. Que essa igreja aqui, local, a nossa igreja lá em São Gonçalo, possa experimentar essa realidade de vida, Senhor. Uma vida de igreja, de verdade. Não baseada em eventos, não baseada em movimentações, em atrações internacionais, em música, em barulho, em luzes. Senhor, nossos corações, os nossos olhos não estejam nessas coisas, mas estejam no Senhor, estejam na vida simples de relacionamento um com o outro. Pai, que essa igreja experimente a vida uns aos outros, uma realidade do uns aos outros. Eu oro por isso, Senhor. Toca-nos nessa manhã, convence-nos nessa manhã. Muda o que precisa mudar em nosso coração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Pensei que estava começando, você está...